Olá, que bom ter você aqui nessa aula, que bom que deu certo fazer essa salinha aqui. Qualquer coisa você pode ir escrevendo as suas dúvidas aqui, eu vou tentando respondê-las. Sou Suelen Neri e trabalho com consultoria para empreendedores, para empreendedoras do digital que querem crescer, mas sentem-se bloqueados, travados de alguma forma, sentem que a coisa não está andando, que não está chegando onde deveria. Sou terapeuta comportamental, trabalho com a neurociência, com a psicanálise também, e dentro desse sistema aqui de acompanhamento, que eu chamo de consultoria, e não uma terapia, porque eu montei um protocolo elaborado com um passo a passo, em 3 etapas, para ajudar você que é empreendedor a desbloquear aquilo que você percebe que não deixa você ir, você seguir e ir adiante. Para essa nossa aula aqui, nessa nossa sala, eu quero já pedir desculpa pelos barulhos externos. As crianças estão brincando aqui no condomínio, mas preste atenção aqui, tenta se conectar ao máximo e vão para nossa aula para a gente poupar tempo. Que é que você cresce até um certo ponto e depois você estagna. A resposta não está em nada externo. A resposta está num mecanismo que você repete, mesmo sem que você se dê conta de que esse mecanismo está lá. Você certamente já percebeu que existe um ponto exato no qual o seu faturamento, a sua escala parece congelar e paralisar. Não importa quais estratégias você tem, de quantos cursos você já tenha feito, quantos mentores você tenha contratado, quantas consultorias caras ou processos de coaching você tenha feito. Você bate num teto invisível. O problema está exatamente aqui, ó. Você está procurando a solução num lugar errado, em algo externo, como eu já disse. E algumas vezes a gente quer encontrar culpados, porque a gente quer encontrar uma explicação racional para aquilo que está acontecendo. Só que existe uma verdade que é bastante incômoda. E a verdade é que o gargalo não é externo. É você mesmo. Somos nós mesmos o nosso próprio gargalo. Então vamos lá tentar identificar o que que é isso que eu chamo de código, que é o que você repete. É porque existe um mecanismo de comportamento que você aprendeu desde muito cedo. E você aprendeu ele tão cedo que parece que ele está integrado já na sua forma de agir e ele soa como se fosse muito natural, que de fato é habitual para o seu cérebro, parece ser quem você é. Ele soa como se fosse a sua própria identidade, mas não é não. É um código que foi instalado durante a sua infância. E ele pode ter vindo de quê? De uma mãe que não era suficiente, de um pai que só reconhecia um sucesso extremo. E ele também pode vir, talvez, de uma família que associava dinheiro com perigo, com ganância, com ser mal. E quando a gente está falando de uma mãe que não era tão presente, de uma mãe que talvez trabalhasse demais, de um pai invalidador emocionalmente, nós não estamos utilizando nada disso para culpabilizá-los, para dizer, ah, a culpa está lá. É aquele famoso do dar o que tem. Eles entregaram aquilo que eles também aprenderam. Ninguém ensina sobre ser pai e mãe durante o nosso processo de infância. Nós vamos nos habituando aos exemplos e nós vamos acreditando que aquela forma, talvez de gritar ou de bater ou de mandar calar a boca quando está chorando muito, é a forma como deve ser. A impaciência que os adultos têm conosco, nós replicamos na vida. E o grande problema é, a gente não replica só com outro ser humano. A gente replica em tudo o que faz. Mas pode ser que a gente também perceba que essa mensagem sobre crescer na vida tenha vindo de uma mensagem bastante sutil. Pessoas como a gente não ficam ricas, nós não conseguimos, essa abundância não é pra gente, não importa o que a gente faça, nós teremos que trabalhar muito ao longo da vida. Então, essa instalação vai sendo como chip e vai se manifestando de formas diferentes em cada um de vocês. Só que o resultado ele vai ser sempre o mesmo. A gente cria um teto invisível. Existem várias formas de tudo isso que eu mencionei aqui sobre a infância se manifestar na nossa vida. E o pior é que nada disso é consciente. Você acha que está lutando contra o mercado, talvez contra o sócio, mas você está lutando contra você mesmo. Então vai me dizendo aí se isso está fazendo sentido para você, tá? No final eu vou responder as perguntas e vou deixar as perguntas respondidas só na nossa sessão interna. Mas vamos lá, por que é que você continua carregando esse peso mesmo sofrendo? Por que é que você continua repetindo isso? Você está preso nesse mecanismo porque e escuta bem isso aqui, porque esse mecanismo apresenta uma utilidade inconsciente para você. Existe uma utilidade em estar preso. Sim, você está sofrendo, sim, você quer crescer, mas uma parte profunda de você está se beneficiando de estar aonde você está. E eu sei que isso é louco. Não existe lógica e o cérebro do empreendedor, a mente do empreendedor, quer algo extremamente racional. Eu já ouvi de clientes assim, Sueli, isso não faz o menor sentido. E há uma resistência ali no processo. Mas vamos pensar no exemplo de uma pessoa que ela tem um mecanismo protetor. Ela pensa assim, se eu crescer demais, eu fico visível.
eu fico vulnerável, eu fico exposto a críticas, talvez a invejas, a cobrança, haters, a cancelamento, que é o maior medo dessa era. Então, inconscientemente, você vai sabotar o seu próprio crescimento para quê? Para se manter seguro, para eliminar aquela ansiedade, para se manter invisível, porque a invisibilidade é segura. Esse ganho secundário de se manter seguro te mantém aprisionado ali. Vamos para o segundo exemplo? Vamos chamar esse segundo exemplo de o leal. Crescer significa sair do círculo da sua família. Significa ganhar mais do que seus pais ganharam. Você não viu esse exemplo e ultrapassá-los seria quase que como uma traição. Seria abandono. Ser abandonado, sair daquele círculo e deixá-los também. Então, inconscientemente, você escolhe a lealdade familiar sobre a ideia do que é abundância familiar. Então, você vai se manter no mesmo nível deles. Você nunca viu ninguém chegar lá, como que você pode ousar chegar? Ou eu não sei o caminho para se chegar até lá, porque ou até hoje ninguém no meu círculo chegou. Vamos para um terceiro exemplo aqui. Vamos chamar ele de culpado. Você aprendeu que ter dinheiro é errado, que pessoas ricas são más, que ganhar muito é ganância, que as pessoas quando têm muito dinheiro elas ficam irreconhecíveis, metidas. Então, quando você começa a ganhar, aquela culpa vai aparecer. E a culpa te sabota. Você vai gastar tudo, você vai investir em coisas supérfluas que não dão certo, você vai boicotar os seus próprios resultados, porque esses não são problemas de estratégia, são problemas numa raiz. A ponta do iceberg é: eu não retenho dinheiro. O que está por baixo são os problemas de lealdade inconsciente a um padrão que te mantém pequeno. E enquanto você não resolve isso, nenhuma ferramenta, nenhuma grande técnica, nenhuma mentoria, nenhuma estratégia mais pica das galáxias vai funcionar, porque você vai sabotar tudo inconscientemente. Então, ó, vai me contando aí se tá fazendo sentido para você, tá bom? Vamos falar agora sobre quem realmente tá no comando ali, quem realmente tá atrapalhando esse processo de crescimento acontecer. E vamos pensar nesse insight de que você não é o adulto racional tomando decisões lógicas sobre o seu negócio, quando essa trava acontece. Mas é uma criança, aquela expressão famosa que a gente ouve, a criança ferida dentro do corpo de um adulto tentando se proteger das dores que você viveu há 20 a 30 anos atrás. Essa criança, ela aprendeu que ser visível, aparecer ser aparecidinho, é perigoso. Que ter mais é sinônimo de traição. Ou, se eu tenho mais que alguém, eu preciso carregar muitas pessoas e salvar todo mundo, porque todo mundo viveu na miséria durante muito tempo. Que sucesso é solidão. Que dinheiro é sinônimo de ser culpado. E agora, quando você tenta crescer, essa criança, ela vai entrar em pânico dentro de você. Ela faz o que ela sabe fazer, a pirraça, entre aspas, para te proteger. Ela te sabota, ela te congela. Não vai para a vida, não cresce. Você acha que você está procrastinando, você acha que talvez seja preguiçoso, que falta gestão da sua agenda, e que você está numa incompetência. Ah, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Ah, eu preciso de uma terceira pessoa. E isso também é um mecanismo protetor. Sempre buscar uma salvação externa. Eu falei muito isso no começo, inclusive. Não é nada disso, você só está sendo protetor. Você está sendo leal. Você está buscando a segurança, porque a ansiedade é uma emoção que quer certeza, que quer segurança. E do ponto de vista dessa criança que está ali dentro de você machucada, que não sabe ir para a vida, que entra em pânico, faz todo sentido. O problema é que você não é mais uma criança. Qual que é a sua idade hoje? Escreve aqui para mim. Quantos anos você tem? As estratégias que funcionavam para te proteger, para fazer essa criança sobreviver e para ela se sentir protegida, são as estratégias que estão destruindo o seu negócio e que estão impedindo esse adulto que quer crescer. Faz sentido isso para você? Agora, como é que a gente vai solucionando isso? Que movimentos? Porque algo precisa entrar no lugar, certo? Igual a criança não cresce? A criança cresce, se torna adulta e mesmo com essas incompetências que essa criança tem para a vida, o que precisa entrar no lugar? Movimentos, ações. Caiu a energia aqui, mas a gente já voltou. Eu estava falando justamente desse movimento de quebra, de algo que precisa entrar no lugar do habitual, do que já existe. Então, a parte que realmente vai importar para você aqui é: Suelen, como é que eu saio disso? Como é que eu faço para continuar crescendo, para sair desse bloqueio? E aí eu vou te responder que não tem a ver com mais estratégia, que não tem a ver com a próxima consultoria que você vai contratar, nem com disciplina, nem com ser mais esforçado, que talvez você tenha aprendido isso. Eu chamo esse movimento de transformação de hipertrofia reversa. E você provavelmente sabe o que é hipertrofia quando a gente fala de academia, né? De hipertrofiar os músculos. Você está fortalecendo esses músculos através do quê? Da repetição ali de algum movimento. Então você repete o movimento até que o músculo cresça. Quando a gente está falando de uma hipertrofia reversa, é a hipertrofia que vai te tirar exatamente desse padrão destrutivo.
Então, esse destrutivo, eu preciso paralisá-lo. E eu não tô falando sobre lutar contra o padrão, tá? Porque não é sobre força de vontade. Tem a ver com reconhecer que aquele padrão tá ali e escolher não repeti-lo, mas utilizar um movimento protetor. Por isso, reverso. Um movimento, digamos, quase que oposto àquele ali de viciante que você já repete para a vida toda. É um movimento de prevenção, porque você vai estar prevenindo a queda que acontece quando você continua repetindo o mesmo comportamento. Aí vamos pensar em uns 4 passos aí para a gente analisar como é que isso funciona na prática. Como primeiro ponto, a gente tem o reconhecimento. Você vai identificar que aquele código está ali, que é que você sempre repete, que te impede de crescer. Qual é essa característica da criança ferida que está no comando? Lembra que eu falei das crianças? Elas estão aqui gritando. Eu vou tentar pedir para o editor diminuir o máximo possível. Mas elas estão aí. Vamos lá. O passo 2, você vai compreender. Você entende por que é que esse padrão existe. E qual que era a utilidade? Lembra que eu falei de utilidade inconsciente? Qual que era a utilidade dele quando você era criança? E por que ele ainda está ativado? Como terceiro passo, a gente faz um processo de interrupção. Você começa a interromper o padrão com consciência. Toda vez que você sente o impulso de se sabotar, de congelar, de se manter pequeno, você vai parar. Então a gente quer diminuir esse espaço entre o acontecimento e a paralisia, sabe? Fazer o processo de consciência encurtar para chegar à pergunta: essa decisão é minha ou essa decisão é da minha criança que está com medo? Eu estou fazendo isso pelo medo, por culpa, por vergonha? Quais são ali as emoções que estão no comando? Sou eu, meu eu adulto que está me chamando a atenção ou é a minha criança ferida? O quarto e último passo é um processo de você começar a criar novas associações, novas trilhas neurais. Você começa a aprender que crescer não tem a ver com trair a família, ou se sentir sozinho. Se eu ganho mais dinheiro, eu fico sozinho, eu deixo de pertencer. Você perde a compreensão de que é perigo, de que ter dinheiro traz culpa. Isso não é rápido, isso não é fácil, mas é um movimento que realmente vai funcionar, é um movimento de substituição. Uma antítese que eu chamo, como mestre em filosofia aqui, utilizando esse movimento contrário ao que eu sempre utilizei. Vai me falando aí, né? Tô tentando acompanhar vocês aqui, mas é mais difícil, mas no final eu prometo que a gente para e faz esse processo de perguntas. Então, assim, você não está lutando contra si mesmo quando você faz um movimento contrário. Você vai estar promovendo um processo de tratar aquele comportamento mais infantilizado sem que você perceba que é uma criança que está no volante. E eu sei que causa resistência eu dizer assim, ah, é sua criança que está dirigindo. Ou quantos anos tem essa pessoa que está tomando essa direção aí, que está sentada no volante desse grande ônibus da sua vida com as suas versões desatualizadas sentadas nos bancos de trás. Como se fosse um grande ônibus escolar, a versão mais atualizada de você tem que ser a versão que vai estar no volante, que vai estar dirigindo. Porque se a sua versão preocupada, que viveu um pânico, um caos, que tem uma marca lá de um momento, de algo que seu pai te falou, ou de quando uma mãe foi embora, ou de quando o pai abandonou, ou de crescer sem um pai, ou de crescer sem essas figuras de segurança. Essa figura, quando ela levanta do banco lá traseiro e vem tomando o volante, por alguma espécie de gatilho, a tendência é você promover sabotagens, tá certo? Então vamos lá para uma parte final aqui, para a gente conseguir fechar essa aula e eu, então, ouvir vocês de fato. Uma das coisas que mais viram a chave dos meus clientes no processo que eu faço do protocolo é entender que a escolha é sua. A escolha é sua. Entenda esse verbo, decisão. Você é o cisor de algo, você quebra, você faz esse processo de quebra, dessa transformação. Você pode aí continuar tentando crescer através de alguma estratégia, através da busca de algo fora de você. Você pode continuar comprando cursos, contratando consultorias e buscando uma ferramenta mágica, porque a gente queria muito isso. A gente queria algo que fizesse assim. Só que enquanto você não resolve esse código, tirando esse código que é antigo e colocando um código ali de comando, você vai continuar fazendo esse processo de repetição. Isso precisa ficar muito claro para você. Enquanto você não cura essa origem, você vai continuar no mesmo lugar, com essa sensação de que você não caminha, de que você não cresce, porque o gargalo não é, lembra que eu falei? Não é externo, não é o mercado, o gargalo é você. E aí a gente tem, claro, sempre essa boa notícia. Lembra desse verbo decisão. Você pode mudar isso. Você pode fazer um movimento de ruptura. Eu sei que a palavra ruptura ela não é muito boa, porque ninguém quer romper com nada. A gente não quer rompimentos, a não ser que seja com algo negativo para nós. E é exatamente disso que eu estou falando. Esse movimento de ruptura. Você pode aprender a não repetir esse padrão. Só que isso exige que você olhe para dentro de você mesmo, que você enfrente as dores que talvez você tenha evitado, você já esteja evitando, que você olhe para isso com carinho, com acolhimento. E claro, fazer isso junto com alguém é muito mais fácil. Nunca é confortável. Só que é o único caminho que funciona.
E aí você sabe disso, né, essa altura você vai entender que é o único caminho que funciona. Se você está pronto para fazer esse movimento, se você está pronto para quebrar esse ciclo, esse código e finalmente crescer, eu tenho aqui o conteúdo toda semana, acompanha aqui no canal, vai te ajudar a fazer isso, especialmente essas aulas aqui. E nesse conteúdo, eu vou buscar falar sempre desses códigos sobre hipertrofia reversa para te ajudar a te guiar nessa jornada de sair desses padrões, desses mecanismos repetitivos. Já que essa aula está aqui no YouTube, se você quer fazer parte disso, me segue aqui no canal, ativa as notificações, porque o conteúdo novo vai sair toda semana. E se você quer ir mais fundo, se você quer trabalhar nisso comigo de forma estruturada, eu tenho um espaço de consultoria no qual a gente trabalha exatamente isso. Identificar o código, entender quem é que está dirigindo esse volante e fazer esses movimentos de engenharia reversa, de hipertrofia reversa. Mas, por enquanto, você pode começar aqui, começando a reconhecer qual é o código que está antigo, desatualizado, para a gente estabelecer um novo e você fazer essa hipertrofia reversa, porque o crescimento que você quer está do outro lado dessa mudança. Toda trava estratégica revela uma trava emocional. Se você me acompanhou até aqui nesse vídeo no YouTube, eu te agradeço. Vou finalizar aqui na edição e vou atender as perguntas que aparecerem aqui no privado. Se você quer fazer parte desse grupo, dessa sala, estou sempre criando novas salinhas secretas para a gente falar sobre suas grandes dúvidas. Vou deixar o link dessa sala secreta aqui embaixo. Um beijo para você e